Olá novamente, né? Então, reforçando aí que sou Marcelo, sou psicólogo, né? Tô com essa ideia aí desse canal Terapia Semanal aí para falar de psicologia, para falar do cotidiano das pessoas aí. Então, é bem-vindo aí qualquer dúvida, né? Qualquer sugestão de tema aí sendo da área, né, que a psicologia abrange aí, ou que eu tenha conhecimento, eu vou elaborar aí um vídeo sobre isso, né? E estamos falando sobre filhos, sobre com a temática e filhos aumentando a probabilidade de sucesso. Então, agora primeiramente falei do que eu considero básico, né, sobre a educação de filhos, que é o amar, proteger, impor limites. Posteriormente, aí dei umas dicas aí para a gente colocar no nosso dia a dia. E agora estou falando aí de pontos que a gente deve evitar aí no relacionamento com os filhos, né? E agora o que eu gostaria de falar sobre agressão, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Muitas pessoas vêm até mim e perguntam aí sobre palmada, mas não pode, né? Dar um puxão de orelha, dar um tapa na bunda, né? E hoje em dia tem até lei que já diz que não pode, né? Então vamos partir desse princípio, né? Agora, a agressão que eu estou querendo dizer mesmo é diferente de um tapa na bunda, né? Agressão, isso em hipótese alguma pode ocorrer com uma criança, né? Isso nunca vai educar. Então quem passou por isso, né, sabe que não deve ter servido aí para nada, né? Então, pelo contrário, só prejudica, né? A criança vai marcar aí para a vida toda, né? Então, bater nunca vai resolver nada, né? Não adianta, a gente sabe disso, né? Então, o melhor remédio é a conversa, é o castigo. E quando a gente fala castigo, o que a gente está pensando, né? Então, você está falando de crianças pequenas, vamos pensar aí de 5 anos para baixo aí. O castigo é o famoso cantinho de pensar, eu acho que é uma alternativa, né? É você ter uma conversa mais dura com a criança, né? Mostrar que aquilo é errado, que aquilo não pode, né? Então, e também já privá-lo de alguma coisa aí que ele gosta, né? E isso funciona principalmente aí com a criança mais velha, né? Que isso vai entender mais ainda a relação, né? Então, o seu filho aprontou, seja lá de que forma for, tira o videogame, né? Não é uma horinha, duas. Tira o videogame dele por uns dias aí, para ele sentir na pele, né? Para ele ver que aquela reação negativa, né? Aquela ação ruim que ele teve, vai ter uma reação negativa aí para ele, né? Então é um passeio, é não conversar com os amigos, você vai cortar aí algo aí que seja importante para essa criança, para esse adolescente, né? Mas a agressão fora de contexto, né? Não tem porquê, né? A gente pensar em bater em uma criança, achar que vai estar corrigindo, né? Então isso não existe mesmo, né? É só reforçando porque a gente já tem isso aí por natural, né? Que a agressão não vai resolver nada, né? Então, um outro ponto aqui fundamental. Muitas vezes aí diante, né, de você, né, ter essa consciência de que não pode bater na criança, às vezes os pais, no momento de raiva, acabam fazendo o quê? Humilhando ou ameaçando, né? Então, humilhar ou ameaçar também não. Acho que o efeito é tão catastrófico quanto você agredir, se não pior muitas vezes, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Humilhar é você acabar com a moral, aí, com a estima de uma criança, né? Ao mesmo tempo aí, o ponto que eu falei que elogiar o filho é super importante, se você criticá-lo, se você falar mal dele, também vai ter um efeito contrário tão forte quanto elogiá-lo. Então, a gente tem que ter essa noção. Então, quantas vezes aí eu atendi crianças aí de várias faixas etárias, né? Que muitas vezes não consegue aprender na escola, tem aquela dificuldade danada, né? Você vai conversar com a criança e ela tem aquele discurso, né? Ah, eu não consigo, eu sou burro, eu não vou aprender nunca, eu não consigo. E você, lógico, vai questionar, mas por que, quem falou que você é burro? De onde você tirou disso, né? E a criança diz, ah, meu pai e minha mãe falam que eu sou burro, né? Aí você pensa, né? Olha a dificuldade que é desconstruir isso daí, né? Se o pai ou a mãe, que é uma figura vital ali na vida da criança, falou que ela é burra, que ela é idiota, que ela é tantas outras coisas que a gente sabe que fala, né? Então, a criança vai levar isso a sério. Então, tá errado, né? Isso não se deve falar. A gente tem que conter nossa fúria e não falar idiotice, não falar bobeira para uma criança, né? Porque palavras marcam e às vezes por um bom tempo, ou por uma vida toda.
Então a gente toma muito cuidado com esse tipo de conversa, né? O que a gente fala com uma criança tem muita força, principalmente se você for aí o principal responsável aí pela educação dessa criança, né? Então, tomar cuidado, não humilhar, não ameaçar. Então tem pais aí que eu vejo que nunca relaram a mão numa criança, mas já falou que vai espancar, que vai arrebentar, que vai largar, que vai deixar não sei na onde. Poxa, gente, dependendo da faixa etária que essa criança tem, ela vai levar isso a sério. Então, se você tem um filho aí de 3, 4 anos e você, qualquer coisinha que acontece, eu vou te deixar lá na casa transitória, vou te deixar aí lá na. Então, sabe, vou te abandonar. Poxa, a criança vai levar isso a sério. Então, você está reforçando para essa criança que a qualquer momento ela pode ser abandonada por conta de um deslize aí na conduta dela. Está errado, isso não é bacana, né? Então, cortar essa conduta. Não tem que ameaçar a criança, né? Ameaçar no sentido de, né, vou te castigar, a gente conversa lá em casa, não é isso, né? Tô dizendo essa ameaça que exagerada, né? Que vai espancar, que vai bater, que vai abandonar, que vai levar não sei para onde. Isso não pode, né? A gente tem que ter essa consciência, é nossa responsabilidade, né? Então, esse modo apelativo aí de educar não é legal, né? E a gente vê muito disso, né? Infelizmente, né? Bom, um outro ponto aqui que eu gostaria de dizer. Vai ficar aqui para o próximo vídeo, então, um outro